MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Marisa Matias lançou-se na corrida a Belém. Aos 39 anos, é a candidata à presidência da República, apoiada pelo Bloco de Esquerda. Esta semana esteve em Calais, no acampamento de refugiados, e reuniu com várias organizações não governamentais. A Lusopress acompanhou a viagem e fez uma entrevista à eurodeputada. Marisa Matias disse que um presidente da República tem que ser um presidente de todos os portugueses e afirmou que é preciso intervir nos consulados, na educação e na lei eleitoral da diáspora. Veio até Calais para um encontro com organizações não governamentais que tratam dos refugiados e também para uma visita ao acampamento. Há uma semana disse que não acreditava numa resposta xenófoba, mas sim de solidariedade. É essa resposta que veio aqui dar? Sim, continuo a acreditar que a única resposta que pode haver é mesmo de solidariedade. Não há forma absolutamente nenhuma de se honrar mortes, provocando mais mortes ou provocando mais guerra, e acho que nós temos na história da União Europeia histórias suficientes de muita gente que teve que fugir, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ou em casos muito específicos de Portugal, por exemplo, durante a ditadura, a quantidade de gente que teve que sair a salto de Portugal para encontrar melhores soluções de vida, e nós estamos a falar de pessoas que estão a fugir do terrorismo e de situações de guerra insustentáveis e procurar salvar a sua vida. Portanto, acredito que dentro dos valores europeus deve-se pôr à frente os valores europeus, e eles são os da solidariedade. E Portugal está a saber lidar com a situação ou podia receber ainda mais refugiados do que os que já recebeu? Portugal ainda não recebeu muitos refugiados, a cota não é muito elevada, mas ainda não os recebeu. Aliás, é incompreensível este atraso. Da parte da sociedade civil houve desde logo uma manifestação muito grande de solidariedade de pessoas e de famílias a oferecer as suas casas para poder receber, se não houvesse instituições disponíveis, mas a verdade é que estamos sequer longe de cumprir a cota que está definida. Acho que o povo português sabe receber e como passou por situações tão difíceis, compreende também o que é a situação de famílias inteiras que foram destruídas e que precisam neste momento de um apoio. Os portugueses, nem todos, infelizmente, foram muito bem recebidos, mas os portugueses contribuíram em todos os países por onde foram, contribuíram para o desenvolvimento desses países, contribuíram para a riqueza desses países, seja em França, seja no Luxemburgo. Estes países devem muito aos portugueses que lá trabalham. Nem sempre foram muito bem recebidos, e há imagens das bidonville e muitas situações de dificuldades extremas que muita gente passou antes de conseguir integrar-se na sociedade. Eu acho que essa é mais uma das razões pelas quais nós devemos sempre pensar que a melhor maneira de tratar os outros era como gostaríamos que nos tratassem a nós. Não é por uma questão de fé, é por uma questão de convivência entre as diferentes comunidades. E, portanto, acho que não há nenhuma hipótese de resolver este problema se não houver essa capacidade de criar condições para que as pessoas se possam integrar e que se perceba que esta diversidade é uma riqueza, não é parte do problema, é uma riqueza, e no final de contas a nossa pertença é comum, somos todos gente, é a humanidade, não pode ser a divisão. Os imigrantes sentem-se muitas vezes esquecidos. Como é que um Presidente da República deve ter a diáspora na sua agenda? Eu acho que o Presidente da República tem que ser um Presidente de todos os portugueses e de todas as portuguesas, estejam eles ou elas onde estiverem. Os portugueses que emigraram não são menos portugueses por isso, e têm que ter exatamente os mesmos direitos. Desde logo há desigualdades muito grandes, por exemplo, até mesmo em termos de participação cívica e democrática nos atos eleitorais. A comunidade que está fora de Portugal tem muitas dificuldades. Depois tem havido um desinvestimento enorme, por exemplo, em consulados, nas embaixadas, nos recursos para fazer a ligação com as comunidades,
Acho que cabe ao Presidente da República um papel determinante nesse campo, porque sendo Presidente de todos os portugueses e todas as portuguesas, tem mesmo que ter em conta todos os portugueses e todas as portuguesas. Há muito por fazer e há muito espaço de manobra, só falta vontade política. Não houve nenhuma vontade política por parte do Presidente da República. Eu sou filha de um imigrante, o meu pai trabalhou na construção civil no Luxemburgo, regressou depois a Portugal. Eu só não nasci no Luxemburgo por acaso, podia ter nascido no Luxemburgo. Mas acho mesmo que toda a gente em Portugal, de uma maneira ou de outra, tem ligações mais diretas ou mais indiretas com pessoas que também portuguesas, mas que vivem fora de Portugal. E nesse sentido não há nenhuma razão para se criar muros em vez de ligações mais diretas, e isso faz por via da educação, como disse, da cultura, mas por instituições que funcionem e por um presidente que queira ser, ou uma presidente que queira ser presidente de todos e todas as portuguesas e não apenas de uma parte. Falou aqui na participação cívica, na introdução da propina no ensino e no recenseamento eleitoral. Esses foram um dos problemas que os imigrantes sofreram nos últimos anos. Se for Presidente da República, vai tentar trabalhar também nesse campo? Não só pode fazer, como está dentro das competências específicas do Presidente da República, ter em conta essas questões, o desenvolvimento económico, social, cultural, ambiental e também todas as questões que sejam de relevância para o país e para os portugueses e portuguesas e para a democracia. Portanto, está dentro das próprias funções, das tarefas fundamentais do Estado e que cabem ao Presidente da República assegurar que são executadas através de recomendações, através de propostas e, sobretudo, através da ação, de manter esse acompanhamento e essa ligação em permanência. E nestas presidenciais há 2 candidatas mulheres. Estamos a assistir a um momento de viragem? Eu acho que sim, mas não o suficiente ainda, porque em 41 anos de democracia em Portugal nós tivemos apenas, até este momento, tínhamos tido apenas uma candidata mulher, Maria de Lourdes Pintacilgo, que foi uma candidata excepcional, pela qual tenho imensa admiração, mas a verdade é que 41 anos de democracia e quando continuamos a encontrar uma participação ainda tão reduzida das mulheres nos cargos de poder, chamemos-lhe assim, porque o poder obviamente está na mão dos cidadãos, não está na mão de quem os representa, mas pronto, há às vezes uma inversão do poder e as instituições é que têm que estar ao serviço das pessoas e quem representa as pessoas é que está ao serviço delas e não o contrário. Portanto, em democracia o poder é distribuído, não é concentrado, mas seja como for, na representação desse poder, temos tido muito poucas mulheres. No Bloco de Esquerda há 4 mulheres que se destacam na política portuguesa, portanto, no fundo, vocês estão a fazer essa ponte entre esse objetivo. Alguma vez se sentiu discriminada durante o seu percurso político nessa parte? Há sempre muita discriminação. As mulheres precisam sempre provar muito mais, precisam ser muito mais qualificadas, precisam de ser 1000 vezes mais competentes para não estarem sujeitas a metade das críticas que estão os homens. E essa discriminação existe. Existe sempre muitos comentários sexistas, ataques sexistas desse ponto de vista. As mulheres na política serão sempre criticadas pelo seu aspecto, seja ele qual for, e portanto ser-se bonito ou feio, que felizmente não é uma categoria que seja igual para toda a gente, é uma coisa que não é relevante quando se discute um homem na política e passa a ser relevante quando se discute uma mulher, ou o que é que veste, ou o que deixa de vestir, ou como é que se comporta. Em vez de se olhar para o conteúdo, olha-se muito para o exterior, em vez de se olhar para a proposta política, faz-se muitos comentários que não se ouve fazer de homens. E há esse tipo de discriminação, obviamente, que existe. E esta união à esquerda dá outra motivação para as presidenciais ou as eleições não são assim tão lineares? As eleições não são assim tão lineares, aliás, a prova disso é que eu acho que a direita está a tentar fazer uma espécie de segunda volta das legislativas com as presidenciais e quer uma espécie de vingança para garantir que este novo momento político que estamos a viver em Portugal não dura muito tempo. E acenando com o medo, acenando com a chantagem outra vez. Agora, na verdade, eu creio que em Portugal nós estamos a viver um momento de reabertura política no sentido de voltar a existir esperança, expectativa no futuro, vontade das pessoas voltarem a discutir política, voltarem a ter o futuro nas suas mãos e a decidirem o seu próprio futuro. E esse espaço que está a ser ocupado pela esperança, e nós não sabemos como é que isto vai correr, sabe sempre como é que começa, nunca sabe como é que acaba. Mas esse espaço que foi aberto pela esperança não pode de maneira nenhuma ser agora ocupado outra vez pelo medo e pela chantagem. Há pouco tempo li numa entrevista que percebeu cedo que era de esquerda, uma mulher de esquerda. Quando é que percebeu que era de esquerda? O que é que isso mudou a partir desse momento na sua vida?
Eu acho que essas coisas nós percebemos pela educação, pela forma como vivemos. Eu vivia numa aldeia muito pequenina, onde vivia até aos 22 anos, nem 100 pessoas tinha. E, portanto, era uma aldeia que estava a fazer a transição da ditadura para a democracia, mas a democracia não chegou ao mesmo tempo a todo lado. E, portanto, foi uma infância, uma adolescência muito em comunidade, num regime de trocas, porque as pessoas, quando têm pouco, partilham. E pronto, e com uma aprendizagem muito grande desde pequena, daquilo que são os valores da esquerda. Por isso é que eu disse que percebi desde cedo o que era da esquerda. Muitas vezes as pessoas não as catalogam como sendo de esquerda, mas da justiça, da igualdade, da fraternidade, de estarmos uns para os outros, de pormos o coletivo à frente do individual. E esse contexto de educação, a par de um vizinho dos meus avós, que viveu na clandestinidade, que foi militante comunista, que me ajudou a pôr os nomes às coisas, a par dessas conversas longas, a par de muitas outras coisas, fez-me perceber que era de esquerda. A política tem que ser feita de maneira diferente, com maior proximidade em relação aos cidadãos, e se quiser chamar a isso ativismo, que se lhe chama ativismo, porque eu não tenho nenhum problema com as palavras. Acho mesmo que o que é preciso é essa proximidade. E sim, eu faço uma política muito de proximidade e estou nas ruas, precisar de estar nas ruas ao lado das pessoas, e estou onde for preciso estar ao lado das pessoas. E por isso me chamam ativista. Mas eu acho que a política tem que ser isso também. Não pode ser só cerimónias muito cinzentas em que não há contacto rigorosamente nenhum com as pessoas reais. Por exemplo, estamos aqui em Calais. Quantas vezes nós ouvimos primeiros ministros, presidentes da República falar sobre refugiados? Fala-se muito sobre as pessoas, não há nada melhor do que falar com as pessoas, porque em vez de ter não sei quantas traduções pelo meio, se falar diretamente com as pessoas em causa, temos uma percepção muito melhor, não necessariamente boa e positiva, mas muito mais completa da realidade. E sim, se for Presidente da República, continuarei a estar ao lado das pessoas e continuarei a andar de transportes públicos sem fazer essas coisas todas. Se calhar vou continuar a ser ativista, mas eu não acho que tenha que haver barreira entre as instituições e as pessoas, pelo contrário, porque se as instituições representam as pessoas, têm que ser mais próximas delas possíveis.